Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um teste de curvatura aqui no Lago de Palmas, no Tocantins. Nosso segundo teste de curvatura, numa distância agora bem maior do que o primeiro, né, que foi de 18 km. Agora nós estamos a 27,5 km no assentamento do São João, que é exatamente aqui nessa coordenada, esse local onde fica esse pier. Então estivemos aqui alguns dias e comprovamos mais uma vez a planicidade das águas, algo que já está mais do que provado, mas a gente tem muito a explorar aqui no lago, que é uma oportunidade que a gente não pode perder, de mostrar essa verdade também para outras pessoas. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente já pode ir direto aos cálculos aqui. A posição da câmera estava a 80 centímetros sobre a água. Nós estávamos a 27,5 km, então se a gente está aqui no Earth Curve Calculator, isso dá uma curvatura de 46 metros. Bom, a gente conseguiu filmar os postes do aterro que estão na metade da altura da ponte. Nas filmagens dá para ver nitidamente a linha dos postes do aterro. A ponte está desligada, as luzes, então a gente não consegue pegar ela no horário do crepúsculo, que é onde tem menos refração, porque as luzes estão desligadas. Mas a diferença entre a altura do poste, que é de 13,60 metros até a lâmina d'água, e a curvatura é muito grande. Então você tem uma curvatura de 46 metros. Então nós vamos ficar com 32 metros de diferença do poste para a curvatura. Ou seja, esse poste teria que ter uma altura de 46 metros para começar a ser visto. O que é um absurdo, conforme as próprias imagens vão mostrar para a gente. Então, nessa calculadora aqui, fica gritante a diferença entre o que foi observado e o que não poderia ser observado, ou seja, nada acima de 46 metros poderia ser observado, nem a ponte, muito menos os postes do aterro, que estão na metade da altura da ponte. A ponte tem 25 metros, então esses postes que estão na metade da altura da ponte jamais poderiam ser vistos, com essa curvatura aqui de 46 metros. A gente pode conferir também naquele site Metabank, que é um site que faz cálculo de curvatura, mas que usa a falácia da refração. No nosso teste, se a gente fosse calcular o índice de refração conforme o Metabank indica aqui, nosso índice teria que estar a 85%, enquanto que o Metabank aqui está apontando 15%. Veja o absurdo, a incongruência, porque a gente já inclusive explicou em outro vídeo sobre refração, que o índice de refração, quando você consegue ver mais as coisas, ele está justamente caindo. E a fórmula matemática sobe esse índice. É exatamente o que a gente está comprovando aqui. O índice de refração, que é tirado por geometria, que é um absurdo por si só, ele não considera os parâmetros, umidade, temperatura, ele não considera a frequência da luz, então ele tira por geometria. E para justificar que as coisas foram vistas, o índice tem que subir absurdamente, chegando quase a 100%. E isso acontece todo dia. Se você for lá todo dia nesse período de seca, de baixa umidade, você vai ver todo dia. Eles tentam alegar que seria a Fata Morgana, um fenômeno tido como raro em regiões muito frias do Ártico, da Antártida. Agora está todo dia acontecendo, gente. Por quê? Porque a gente está observando e constatando que isso não passa de uma grande falácia. Então, o Metabank dá 15% no padrão, porque quando fizeram esse site não se fazia teste de curvatura, no mundo inteiro acho que ninguém fazia esses questionamentos. Então agora, quando a gente começa a observar que não tem curvatura, a fórmula do Metabank simplesmente diz que o índice foi para 85%. Acontece que esse índice para ir a 85%, eu teria que ter umidade altíssima, eu teria que ter uma frequência de luz acima no espectro visível, a frequência maior possível, né? E é justamente ao contrário, a frequência da luz ali é a menor possível, quer dizer, que a frequência baixa tem menos refração. Então é justamente quando eu estou em período de seca, né, período de queimada aqui, né, agosto, setembro, ou seja, baixa muito a umidade, é justamente nesse período que a gente consegue ver muito mais. Inclusive, se a gente comparar aqui uma filmagem feita em janeiro com umidade a 80%, a gente não consegue ver nada, bem diferente do que vai ser mostrado aqui no vídeo.
Então, para o vídeo não ficar longo, vamos logo às filmagens, para a gente conferir mais esse teste de curvatura aqui, que desbanca a curvatura do globo, que não passa de artifício matemático e ficção sustentado por uma enorme propaganda. Então vamos lá, pessoal, vamos às filmagens e um abraço a todo mundo. Então, pessoal, estamos aqui 80 centímetros, agora no crepúsculo, no mesmo lugar que a gente tinha filmado anteriormente. A ponte, a iluminação da ponte não está funcionando, quer dizer, ela está desligada, mas o aterro, ele está com os postes, com a iluminação dos postes. Então, vamos buscar de novo aqui, agora a 80 centímetros, para a gente ver o aterro a 27,5 quilômetros de distância. Como a ponte não tem iluminação, a gente não consegue ver ela, mas o aterro a gente consegue ver. Olha aí, sequência de postes do aterro iluminados. Ali está faltando talvez um poste desligado ali, deveria ter outro ali no meio, mas alguns desligados. Primeiro poste ali é uma sequência de postes que é onde está exatamente o aterro ali de 3,60. Então aquele poste ali, ele vai estar com 12, 13 metros de altura da lâmina d'água, do espelho d'água do lago. E nós estamos vendo ele aqui a 80 centímetros da água. Isso aí seria impossível, né? Mas... E ainda estamos aqui na questão ali é outra cidade ali do lado, Luzimangues. E ainda estamos aqui na questão da frequência da luz vermelha, que é no pôr do sol. Esse horário aqui é onde tem menos refração. Então dizer que a refração subiu as coisas é uma incongruência muito grande com a natureza, né? A natureza está dizendo o contrário, porque a umidade aqui está na faixa de 20 a 30%, tempo seco, muita queimada. Inclusive é um dos motivos que atrapalha ver a ponte durante os dias aí, muita queimada. Mas a gente está com baixa umidade. Estamos aqui já no crepúsculo, né, onde a predominância da luz vermelha, da laranja, principalmente luzes aí de baixa frequência, né, indicando que tem baixa refração. Aqui não tem alta refração para subir as coisas, né? Então aquele aterro ali não foi erguido por uma refração, né, inexistente. Agora é interessante, vamos ligar a luz da ponte aí, gente, porque se ligar essa ponte a gente vai ver ela muito mais longe, né? Agora, há anos essa ponte está desligada, as luzes da ponte estão desligadas. Você vê que o nível dos postes é o nível do aterro, que é 3,60. O aterro, mais um poste aí de 10 metros de altura, 9 metros de altura, e a ponte, você não encontra a ponte esse horário, porque precisaria dela estar iluminada, e a gente não vê ela iluminada. E realmente não tá, porque eu passo ali 2 vezes por mês ali à noite, eu passo ali. Cada 15 dias eu passo ali, e ela continua desligada.
É isso aí, gente. Eu não fiz as contas, vamos fazer depois. A 27,5 km de distância, essa câmera aqui é 80 centímetros acima da água. Vamos ver quanto que vai dar essa curvatura, porque eu acredito que vai dar mais de 40 metros. Muito mais de 40. E se você somar a altura do poste até a altura da água, não vai passar de 12 metros, 13 metros. Então a gente está aí praticamente, teria que ter 3 vezes a altura desses postes aí para começar a vê-los. E a gente vê praticamente, vamos puxar mais aqui, a gente não vê a coluna do poste, né, a estrutura do poste, porque nós estamos a 28 km de distância. Mas a sequência ali dos postes estão nítidos, né, tá bem nítido. Ali a gente está mais perto de Palmas agora, olhando mais para o rumo de Palmas. A câmera está mais virada para a direita aqui. E a gente está vendo a sequência ali dos postes. Isso. $80 centímetros. Dia muito seco aqui, mês de agosto. Então a gente consegue ver. Se você vê na outra filmagem com 80% de umidade, ninguém consegue enxergar nada. Cria-se uma parede aí na frente. Uma barreira mesmo, literalmente, e você não vê nada. Indicando que a umidade atrapalha muito, né? Ela espalha a luz. Então a gente vê a outra cidade do outro lado. Aí sai para o aterro, né? E a ponte, você não vê. Ela está aqui, ó. Porque o Luzimangue está aqui, né? Essa cidade aqui. Você tem 1 quilômetro apenas de aterro, né? E aí chegaria na ponte. Então, esse pedaço aqui, escuro, certamente onde está a ponte. Mas como não tem iluminação, você não vê nada. Isso, olha aí. E ali já começa o aterro iluminado, né? Do outro lado. Aqui vai para Palmas. Aqui já está onde a gente... que é no São João. Esse aqui é o Trapiche do São João. Vou diminuir o zoom aqui porque... Então aqui é onde a gente está. No aterro no Trapiche do São João. Perfeito, é isso aí, pessoal. Mais uma prova aí que não tem curvatura, agora em 28 km. A última foi 18 km, né, o primeiro. E esse teste agora aqui de 27,5 km, quase 28 km. Sempre nesse horário, né? Quem viu aí Chicago, Milwaukee, sempre nesse horário, no crepúsculo, né? Justamente porque tem pouca refração. E se você tem pouca umidade, né, vai dar as condições, os parâmetros vão convergir para você ver mais longe.
Sendo que a teoria do globo diz que a refração tem que subir, então você tem que ter mais umidade, você tem que ter uma frequência de luz maior, né? No caso a azul, né? Que é muito maior do que a luz vermelha. Você tem que estar filmando aí meio-dia, né? E não é assim que funciona na natureza. Você vê mais esse horário. Ali é justamente onde está a ponte. Ninguém consegue ver nada porque está desligada. Então tá bom, pessoal, muito obrigado, tchau, fica com Deus.